Eu acho que não é segredo para ninguém que este programa aqui sempre defendeu o trabalho da CPI da pandemia, né? Mas hoje o que aconteceu, hein? Não era para ter rolado o que rolou hoje, né? Começa você, Marcelo Rego, dá a introdução. Como é que foi o início dessa CPI? Na verdade é o seguinte, né, Aldrin? Antes até, ali nos bastidores, nos corredores ali do Senado, teve aquela entrevista do Luciano Hang, lembrando que ele foi recebido pela tropa de choque do governo. Ele deu uma entrevista coletiva ali, falando daquela coisa de gentileza, gera gentileza. E o que a gente assistiu na CPI hoje, na verdade, foi ele dando um show. O que a gente viu foi um palanque para ele. Ele que é pré-candidato ao Senado também, ele ainda não disse se aceitou ou não. Ele disse que isso surgiu diretamente do presidente Jair Bolsonaro. Então hoje ele teve um palanque muito grande. Primeiro que começou com ali uma história, contando a história da Havan, contando a história dele. Depois, pasmem, entrou um comercial, foi literalmente um comercial, um jabá da Havan para todo o Brasil em plena TV Senado. Eu não entendi por que não suspenderam aquilo ali nem deveria ter sido exibido, Aldo. Ele foi muito malandro ali, né? Ele exibiu na cara dura um vídeo de 1 minuto ali das lojas dele. Bom, enfim, a gente está falando do Luciano Hang, que é conhecido nas redes sociais como Careca da Havan, o velho da Havan, que é um empresário bilionário lá de Santa Catarina, dono das lojas Havan. A última vez que eu vi, numa dessas listas, tipo Forbes, ele estava na casa dos bilhões de reais. Ele é um bilionário mesmo. O patrimônio dele é bilionário. Ele foi chamado para depois para esclarecer a participação dele nos esquemas que financiam fake news e do envolvimento ou não dele com a ocultação do tratamento precoce no prontuário da mãe dele, que foi internada num hospital da Prevent Senior, morreu de Covid e o tratamento precoce, aquele que usa remédios sem eficácia contra a Covid, esse tratamento teria sido retirado do prontuário e do atestado de óbito, né? Foi isso que eu entendi. E aí ele se posicionou a respeito. A Bárbara começou o seu comentário falando assim, poxa, hoje que a gente precisava de um Renan Calheiros perverso, ele não veio. Vamos explicar o que é isso, Bárbara. O que você está querendo dizer? Você queria um malvado ali? Um malvado favorito? Eu queria que ele fosse menos bobo do que ele foi hoje, porque hoje o Renan deu uma que o Luciano Hang é conhecido por ser um sujeito, ele é um palhação, ele é um grande comunicador, ele é um cara que faz um papel, ele anda vestido de verde e amarelo, ele é um sujeito brincalhão, que é um ótimo vendedor, o que ele provou ali, e ele não tem muito a acrescentar. A CPI estava indo muito bem. Ontem teve um dia ótimo, várias provas falando da Prevent, de como o governo... o que a gente não quer, a gente não está querendo incriminar o governo por incriminar. É que houve um fato, e o fato é que o governo tentou, o presidente Bolsonaro, na figura do presidente Bolsonaro, vender para o país inteiro que cloroquina, ivermectina, enfim, o kit Covid, que eles chamam, né? Que esse negócio funcionava para prevenir o Covid. E o Luciano Hang foi um dos grandes disseminadores dessa balela. Ele entrou nessa, ele falou da Prevent Senior, a gente não sabe direito qual é o envolvimento dele, ele está sendo acusado de fazer parte desse esquema do tal do gabinete paralelo, né, que o governo teria um gabinete que não ouve o Ministério da Saúde, mas que age de alguma maneira independente, que ninguém sabe direito, monitorado ou municiado por quem, mas parece que é pela vontade do presidente Bolsonaro. Ele dá na cabeça dele que isso aqui é certo, ele vai lá sem nenhuma comprovação e começa a promover certas verdades que ele inventa da cabeça dele, ou talvez
tenha mais algum interesse aí que a gente não sabe direito esclarecer, estamos tentando esclarecer. Em todo caso, a gente vê o seguinte, que o Luciano Hang, ele falou aquelas coisas da mãe dele, daí hoje ele foi lá e falou o seguinte, que ele tinha dito, se a minha mãe tivesse tido o tratamento preventivo de Covid, que é esse tratamento do kit Covid, ela não teria morrido. E aí hoje ele foi lá e falou que ela não teve o tratamento preventivo, que ela teve um tratamento precoce. Então, a gente não sabe, é toda uma coisa, questão de semântica, ele foi lá, deu um show, tumultuaram o que puderam, enrolaram, sobrou palco e faltou pergunta, e o que me parece é o seguinte, que é uma cópia idêntica, como eu falo aqui toda santa semana, é uma cópia idêntica da fórmula que foi usada pelo Steve Bannon nos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos eles têm um sujeito chamado Mike Lindell. Esse Mike Lindell o Luciano Hang, foi o Luciano Hang, continua sendo o Luciano Hang do presidente Trump. Do trumpismo. Ele é um sujeito que ele tem uma fábrica de travesseiros e chamada My Pillow, Meu Travesseiro, é o nome da fábrica. E ele é conhecido como o Pillow Guy, o sujeito do travesseiro. Como a gente conhece o velho da van, lá eles têm o Pillow Guy. E esse Mike Lindell, ele passa o tempo dele, ele é conselheiro e apoiador do Trump, mesma coisa que o Luciano Hang, e ele passa o tempo dele ajudando a disseminar um monte de mentiras, inclusive que o Trump teria vencido a eleição e o Biden teria roubado dele a eleição, e ele promove uma planta chamada oleandro. Isso, eu acho que, imagino que se chame oleandro em português, mas é oleander, que essa planta ajudaria a se tratar, a ter tratamento precoce de Covid, sendo que a gente sabe que não existe tratamento precoce para Covid, a não ser tem um tratamento precoce contra a Covid. É você não ser gordo mórbido, porque se você for ver todas as estatísticas de Covid, se você é obeso e pega Covid, a chance de você morrer são muito grandes. Então, esse é o único tratamento precoce que existe, aliás, para todas as doenças, é não ser gordo. E essa é uma coisa que ninguém fala sobre isso. Ninguém conversa a esse respeito, ninguém toca nesse assunto, mas ser gordo é realmente a pior coisa que você pode fazer. Então, se você fizer regime, talvez é a única prevenção que você possa ter contra o Covid. Mas, então, esse sujeito foi lá hoje e falou qualquer coisa que ele quis. Ele é um comunicador nato, ele chegou lá e mostrou um documento, agora isso eu vou ter que pedir para o Marcelo, porque eu não sei direito como é que funcionou isso aí. Eles haviam dito que a Prevent tinha escondido o fato de que a mãe do Luciano Hang morreu de Covid. Aí ele falou que não, porque ele chegou e mostrou um documento dizendo que esse era o documento com a notificação de que ela tinha morrido de Covid, sim. Então, pode ser que ele tenha mentido, mas tenha sido notificado. Por outro lado, pode ser que ele mostrou um daqueles papéis, como eles mostram nas campanhas eleitorais, que o cara chega lá e mostra, aqui está o documento, não sei o quê, é tudo mentira. Então, a gente não sabe, mas a gente sabe que, de fato, foi um show e que tem muita mentira, que ele deitou e rolou, e os senadores, até agora, não puseram ele no corner do ringue nem um segundo. Bárbara, na verdade é o seguinte, ele apresentou um documento lá, que eu agora não me lembro especificamente qual foi, mas ele não apresentou nem certidão de óbito, né? E nem apresentou também o prontuário médico. Porque a questão, essa alteração teria sido feita no prontuário médico. Ele foi questionado acerca da certidão de óbito, se ele estava com a certidão de óbito, ele disse que não tinha. Não estava com ela naquele momento. Agora, você citou aí que o Renan
se comportou como um bobo, e me chama a atenção até uma fala do próprio senador Renan Calheiros, antes do depoimento até, que ele disse o seguinte: esse bobo da corte sempre existiu e sempre vai existir. Ou seja, não foi por falta de avisos que a CPI sabia que o Luciano Hang iria dar um espetáculo hoje, que ele ia fazer uma festa hoje, que ele ia fazer uma propaganda, tumultuar tudo. Tanto é que chegou ao cúmulo, por exemplo, do relator Renan Calheiros solicitar um vídeo, a mesa colocou um vídeo, o Luciano falou: Renan, acho que não é esse vídeo não, ou seja, ele estava comandando até essa questão da mídia lá, né, das mídias que estavam sendo exibidas na CPI. Agora, o senador Omar Aziz, presidente da CPI, disse: olha, essa sua lábia não vai lhe levar a lugar nenhum. Logo nas primeiras perguntas ele deu uma certa titubeada, mas depois ele respondeu. Foi logo sobre as contas dele no exterior. Ele deixou claro que disse que nunca financiou nenhum tipo de fake news. E aí ele foi levando e tudo mais essa questão. Bárbara, você comentou aí do Renan, mas eu acho que um personagem que falhou muito no dia de hoje foi o Omar Aziz. O Omar Aziz, eu acho que ele saiu do lugar dele ali de presidir de forma mais isenta e distante do calor da discussão. Ele saiu desse personagem e ele entrou no meio. Ele ofendeu o Luciano Hang em vários momentos. Então, eu acho que eles erraram o tom ali. Já se sabia que o Luciano Hang, por ser um comunicador nato, por ser um influencer, né, um cara que vive nas redes sociais, ele tentaria fazer da CPI um palco para o seu show. Já se esperava por isso. Eu acho que faltou experiência aí da parte dos senadores, uma experiência que a gente, que é jornalista, tem, né, Bárbara? Você muito mais do que todos nós aqui, de saber elaborar uma pergunta, de saber encaixar uma pergunta, porque para você, um interrogatório se parece muito com uma entrevista em alguns momentos, de certa forma. Sem dúvida alguma. E saber entrevistar precisa de uma certa habilidade, uma certa experiência. Eu senti falta disso ali. Pode falar, Bárbara. E provavelmente o Luciano Hang, se ele teve algum media training, que é essa ciência nova que existe para as questões, qualquer um que vai enfrentar qualquer tipo de inquérito que tenha dinheiro, faz uma coisa chamada media training. Você faz isso para eleições, você faz isso para qualquer tipo de contato com repórteres. Os CEOs das grandes multinacionais fazem isso quando eles têm que apresentar alguma coisa, quando eles estão sendo inquiridos sobre algum problema na empresa deles. Eles fazem uma tal de media training. E esse media training, ele constitui, é composto do quê? Ele tem um psicólogo que acompanha, advogados, gente que te ensina a falar, fonoaudiólogo. É um grupo de pessoas treinadas que fica ali, e um jornalista, alguém que tenha um diploma em jornalismo, que seja um assessor de imprensa, que faz as perguntas que você acha que vão cair nesse inquérito. Então, digamos, quem foi fazer o media training com o Luciano Hang falou: vamos ver o que pode ser que o Aziz, ou o Renan, ou o Randolph, ou o Otto Alencar vão perguntar para você. Então, eles fazem uma simulação daquilo ali e o Luciano vai respondendo. Aí, enquanto ele está respondendo, o assessor de imprensa para o negócio e fala: não, eu acho que você deve ir por aqui e por ali. Aí a fonoaudióloga fala assim: olha, esse tom que você está usando, você não pode usar porque isso vai denotar que você está nervoso ou que você está agressivo demais. Aí o psicólogo interfere e fala não sei o quê. Aí treina mais uma vez e mais uma vez. Então o cara chega ali. Por isso que o jornalista hoje em dia leva muita desvantagem quando vai interpelar, quando vai fazer uma entrevista com um cara desse que foi acusado, tipo o cara da Prevent, o cara da Lava Jato. Você vai fazer uma entrevista só um jornalista com um cara desse, o cara foi amplamente treinado. Então, não adianta nem se perder tempo com aquelas perguntas muito óbvias, porque o cara tem um treino absurdo para fazer isso. Você tem que pegar ele em outra pergunta, uma que não seja
esperada. E o Luciano Hang, além de toda essa, digamos assim, essas possibilidades que ele tem, por ser muito rico, muito esperto e muito habilidoso para lidar com comunicação, ele tem um talento nato. Ele é um sujeito que, eu não sei se ele vai sair para senador, porque eu acho que ele se dá muito bem lá no trabalho dele, ele, né, a não ser que ele queira voar mais aí, queira ser presidente da República depois do Bolsonaro, sabe Deus, né, que esse bolsonarismo aí, a despeito do Bolsonaro, vai longe, né? Pois é. Porque o Bolsonaro pode ser que não vá, mas o bolsonarismo vai. Agora, ele deitou e rolou, Aldrin e Marcelo. Ele falou das eleições passadas, quando ele foi acusado de forçar os funcionários dele a votarem no Bolsonaro. Ele comentou sobre a mãe dele, ele comentou sobre interferência na Prevent, ele comentou sobre a Nise Yamaguchi, sobre esse departamento paralelo aí do governo Bolsonaro, que supostamente interferiu nas decisões do Ministério da Saúde, que era uma coisa feita por técnicos e tal, que nunca seguiram as referências técnicas, porque o Bolsonaro nunca deixou, né? Então, metade das pessoas que eram técnicas e sérias foram embora e as outras foram mandadas embora, né? Então, algumas se demitiram, outras foram demitidas. Mas ele respondeu sobre o Alan dos Santos, se ele patrocinava fake news. Ele tá respondendo ao inquérito, esse seu Luciano Hang, o velho da Havan. Aí ele fez um monte de propaganda, ele falou, nem a minha cueca é vermelha, sabe, continuam falando como se fosse, como se o problema ali fosse o comunismo, entendeu? Nós estamos falando do problema, é sempre um inimigo inventado, uma conspiração, uma coisa. Então eles conseguem sempre canalizar, porque isso é tudo muito bem feito. Se você pensa que tem um cara que é exatamente igualzinho ao Luciano Hang, nos Estados Unidos, que é um empresário, que apoia, que não sei o quê, que é no mesmo, e é tão cafona quanto, porque, inclusive, o que me ofende grandemente nessa história toda é que essa coisa de de ter uma índole pequena, de ser pouco estudado, mas ser muito esperto e muito disposto a falar qualquer coisa, a fazer qualquer coisa, mas não ter digamos assim, a solidez e os princípios, a gente está vendo hoje em dia que é uma coisa muito cafona, né? É uma coisa muito esteticamente desagradável. Esse senhor aí, ele me inspira as coisas mais, não sei, é horrível de se ver. Eu não gosto de ver esse senhor. A cafonice é a falta de estilo, né? E estilo é um traço de inteligência. E inteligência é algo raro nessa turma aí, né? Agora, exatamente. Basta ver a Estátua da Liberdade dele, né? Que ele bota aquelas estátuas da liberdade de papelão, tudo quanto é lugar, né? Como se a gente tivesse alguma coisa a ver com isso. A gente tem tanto símbolo, né, no Brasil, tanta coisa linda, e ele usa a Estátua da Liberdade. Mas tudo bem, cada um usa o que quiser. Tem gente que bota cloroquina no rabo, então, sabe? Aliás, ele admitiu na CPI, que ele usou o tratamento de ozônio, né? Aquela introdução ozônio retal. Ozônio retal. Na mãe dele. Nele também. Ou seja, você não é mãe do Luciano Hang impunemente. Deus castiga antes mesmo de você ir encontrar com o Criador. Entendeu? Olha, ele pôs ozônio retal, a mãe morrendo de Covid, e o homem faz ela usar ozônio retal. Nem sabemos se é verdade, mas em todo caso, só o fato dele falar isso ele admitiu, né? Já desonra a mãe, né? Ele admitiu. Agora, voltando ao início, eu acho que o Luciano Hang não tinha nem que estar na CPI. Eu, sinceramente, acho que foi um desperdício, um desserviço para a CPI. Como você falou, Bárbara, a CPI vinha de um dia glorioso, como foi ontem, com tantas revelações que eles conseguiram capturar da interrogada, né, a advogada que representava os médicos da Prevent Senior.
E hoje foi esse circo bobo, sem graça, né? A impressão que eu tenho, vou ser muito honesto aqui com vocês, eu não acho que o Luciano Hang seja o criminoso, o vilão da história, não. Eu acho que ele é uma vítima, ele é mais vítima dessa crise de desinformação que a gente vive nesses tempos do que o autor, do que o mentor intelectual. A prova de que ele acredita nas bobagens que ele diz é que ele submeteu a própria mãe a um tratamento que não tem comprovação, que tem comprovação que não funciona. Ele acredita tanto nessas bobagens que ele pediu para os médicos, olha, deem cloroquina para minha mãe, dá ivermectina para minha mãe. Eu não vou pôr em dúvida aqui o amor que ele deve ter pela mãe dele. É óbvio que ele, como filho, deve ter tentado de tudo para salvar a mãe dele. Mas ele acredita tanto nessas coisas que ele diz, nessas mentiras, nessas fake news que se alastraram pelo Brasil, que ele deu a mãe dele pro tratamento. Assim como o Antônio Wong também. Exato, sem dúvida. Ele acreditava naquilo. Ele acreditava naquilo. Eles não são os vilões. Não, o Anthony Wong, sem dúvida alguma. E o Anthony Wong tinha um traço que também é muito característico da Nise Yamaguchi e de muita gente que está nesse suposto gabinete paralelo aí, nesse conselho extracurricular do Bolsonaro, que é a vaidade suprema. O Anthony Wong, eu conheci o Anthony Wong, ele era um sujeito extremamente vaidoso, ninguém chegava para ele e falava alguma coisa que ele discordasse, ele ia acabar com você, ele ia chegar e falar, não, você não sabe o que você está falando, eu lá nos Estados Unidos, eu tive na China, eu tive não sei aonde, sabe, ele era um sujeito que prepotente, e o Luciano Hang tem essa qualidade também. Com uma diferença. O Luciano Hang não é médico. Ele não é da área científica. Né? Então mas o Luciano Hang, você viu o que ele fez, Aldrin? Ele chegou e falou para os caras, ele é assim, em tom paternalista, ele falou, vocês foram enganados ontem pela advogada, vocês foram mal conduzidos, e tipo, dando conselhos para os senadores que estão na CPI há não sei quantos meses. Você sabe que esse negócio de teoria de conspiração, a gente é tão vítima de embuste no Brasil a cada passo que a gente dá, que de repente o Aziz perder a cabeça daquele jeito, o Renan chamar o cara, você fala, será que não teve algum acordo ali? Porque não dá para acreditar. É tão fora do comum, parece que a gente está inventando um país fictício, né? Sei lá, o país do fim do mundo, e esse país, por acaso, é o nosso e Brasília é o palco, sabe? Então, às vezes, eu acho que, sabe, eu não daria o meu cachorro, o meu extinto cachorro Pacheco, para dar uma volta com o Renan no quarteirão. Eu não teria confiança de dar o Pacheco para dar uma volta com o Renan no quarteirão. E também com o Aziz, porque o Aziz é capaz de vender meu cachorro para açougue e o meu cachorro aparecer num cachorro a passarinho ali, né? Então, nunca se sabe. Mas eles estavam conduzindo esse negócio direito e, de repente, aparece o Luciano Hang no dia seguinte de um negócio daqueles. Qual é o efeito? Porque o efeito que fica é a última cena. Você sempre lembra da última cena. Então... Não, mas a CPI não vai terminar agora, não. A CPI vai pelo menos mais umas 2 semanas aí, né, Marcelo? Eles estavam falando sobre isso hoje, inclusive. Exatamente, Aldrin, mas eu entendo o ponto que a Bárbara está colocando e eu também penso desta mesma forma, né? A minha preocupação é essa, qual a imagem que fica? Isso não arranha a imagem da CPI depois de meses sérios de trabalho, dias a dias, uma série de documentos, uma série de oitivas. Por exemplo, hoje nas redes sociais, se você for ver, só se fala do Luciano Hang, ou seja, a CPI acabou criando uma cortina de fumaça para os horrores que nós ouvimos ontem sobre o caso Prevent Senior. Então, eu acho isso muito preocupante mesmo. Você vê, mas isso passa rápido. Eu acho que isso é só o calor do dia, viu, Marcelo? Eu não acredito que... o que foi dito ontem é tão grave, o que foi revelado ontem é tão grave, não tem como esquecer por causa do Careca da Van, entendeu? Careca da Van é o personagem do dia, mas amanhã já esqueceram.
Eu agora acabo de ver o Guga Noblar, que é um jornalista, ele publicou um tweet que me revirou o estômago, que é um tweet do senador Flávio Bolsonaro, daquela família que tem muita habilidade para se eleger, de fazer arminha e contar um monte de blá, 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 mas depois para administrar, não administra nada. E diz o seguinte, é um tweet antigo, que ele trouxe à tona de novo, e diz o seguinte, abre aspas para o Flávio Bolsonaro, Prevent Senior diz ter estabilizado a situação, tem vagas de UTI, já deu alta para 400 pacientes que tiveram Covid e criou o protocolo que reduziu de 14 para 7 dias o tempo do uso de respiradores. SUS nunca procurou para saber qual foi o protocolo usado. Ele está pondo ainda como se o SUS fosse o órgão que fez Errou. as coisas erradas, enquanto a Prevent Senior Você imagina, Graças a Deus. Que é senador da República e ele estava fazendo propaganda de uma rede particular, fazendo propaganda de um negócio que a gente viu agora. Então. O que é. Então, resta saber por que ele estava fazendo propaganda disso e com qual... o que tem por trás disso Por quê? tudo, né? Exatamente. Essa é a pergunta. A gente estava falando aqui, Marcelo, você estava fora do ar, mas eu estava colocando aqui que eu não considero o Luciano Hang o vilão dessa história, não. Para mim, ele é mais uma vítima desse esquema monstruoso em que se espalhou fake news por tudo quanto é lado. E os brasileiros acabaram embarcando, né? Muitos brasileiros acabaram embarcando nessa e, infelizmente, morrendo. O exemplo que vai ficar para a história do doutor Anthony Wong, que a gente comentou aqui. Agora, o que a Bárbara está falando, quem é que ganha com isso? Esses são os vilões da história. Quem ajudou a promover, quem montou esse esquema de impulsionamento de desinformação, de promover tratamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid. Tem gente que ganha com isso. Será que não seriam as pessoas a quem interessava dizer que a economia não poderia parar? Com certeza, né? Aquele discurso lá de que tentar separar, né, saúde da economia, não. Acho que o César até estava comentando ontem no programa, pelo contrário, os países que pegaram as regras, né, fizeram lockdown, tiveram todos os cuidados, são os que retomaram as atividades econômicas mais cedo. E o Brasil está aí, nessa peleja aí, comemora, às vezes, uma quedazinha no índice de desemprego, e aí já é motivo de festa praticamente para o ano inteiro. Então, a inflação galopante, aí preço do gás subindo. O presidente esteve hoje em Roraima, por exemplo, para falar mais uma vez sobre essa questão do aumento do preço do gás, de que jogando novamente a questão do ICMS, que ele tinha zerado, os tributos federais, essa coisa toda. Então, com certeza, lá na ponta alguém está ganhando. E a minha esperança é essa, que a CPI chegue nessas pessoas, que a gente consiga chegar nessas pessoas que ganharam muito dinheiro, e não foi pouco, propagando fake news. As pessoas falam, até questionaram hoje alguns senadores, mas a CPI é da Covid ou é CPI da fake news? Não, mas a gente tem que lembrar que muita gente perdeu a vida por acreditar nessas mentiras que foram propagadas. Mentiras que foram ditas até por profissionais de saúde, como também o Dr. Anthony. Quer dizer, é muito grave isso, cara. É muito grave. É muito grave. Não só isso, que você vê que nesses últimos... na semana passada e os índices da economia estão realmente desastrosos. A Bolsa de Valores, a gente pensa, a Bolsa de Valores, por que é importante esse índice da Bolsa de Valores? Não é porque quem tem dinheiro investido na Bolsa que precisa saber disso, não. É porque isso o tamanho da Bolsa de Valores, o quanto que está investido lá, é a medida de quanto que as pessoas confiam na economia brasileira, o tamanho, porque a gente não tem que esquecer que o dinheiro que você compra uma ação é o dinheiro que vai ser investido na economia. A empresa que recebe esse dinheiro da ação que é comprada, ela investe esse dinheiro em maquinário, em benfeitorias para a indústria, para a infraestrutura, para tudo no país. Então, se a Bolsa de Valores cai,
e se a Bolsa de Valores, todo mundo está tirando dinheiro de lá e pondo em outro lugar, em outro país, ou que seja, isso significa que o Brasil está empobrecendo. Esse é o índice que a gente, que nos interessa mais do que tudo. É uma medida concreta de que a gente está... A cada dia que aumenta a inflação, significa que o nosso dinheiro perdeu valor e que o país empobreceu também, porque você está imprimindo mais dinheiro, então o valor unitário dele diminuiu. Então, tudo isso é um sinal de que não há administração, de que não há um controle, de que as pessoas, inclusive nesse ano de eleição, estão dispostas simplesmente a não ter mais nenhuma rédea, tinha um teto de gastos, porque você só pode gastar o quanto se arrecada. É igual na vida da gente, se eu gastar mais do que eu ganho, eu vou me dar muito mal, né? Vou acabar me dando mal ou amanhã ou depois da manhã. E é a mesma coisa com o governo. Então, sabe, do momento que a gente conquistou a responsabilidade fiscal e agora perdeu, e agora ninguém mais fala nisso, todo mundo perdeu as rédeas, e aí a gente está hoje, sabe, tendo que falar do Luciano Hang, amanhã fala da Prevent, outro dia do Mengele, é um negócio, sabe, e todo santo dia a gente vê que o presidente da República, sem partido político, não tem partido, não tem uma bancada para defender os interesses da nação, para defender os projetos que ele vai pôr. Esse presidente não trabalha, ele não faz nada. Então esse país está à deriva. E não vamos esquecer, né, Bárbara? Não vamos esquecer que o presidente... nós temos um presidente que há 2 semanas tentou dar um golpe aqui, né? Não vamos fingir que a gente não viu isso, né? Pois é, inclusive, quer dizer, que testou para fazer também balbúrdia, para tirar o foco de cima dele, porque é tudo espetáculo, é tudo sabe, porque desde o segundo dia do governo dele, o filho já foi acusado de rachadinha, daí teve o Queiroz, aí o Queiroz virou ícone da passeata de 7 de setembro. Quer dizer, e quem está governando o Brasil numa história dessa? Aí você vê lá o Luciano Hang, chega lá e dá um show. Quem que tá governando o Brasil? Aldrin, você que sabe a grande verdade. Conta pra mim, quem está, Marcelo Rego? Essa é a grande pergunta. Governando? Quem está presidindo? Quem é que tá sentado lá na cadeira agora? Quem é que tá governando o Brasil? Não dá, né? Estamos desgovernados, essa é a real. Por isso que estão falando aí nas redes sociais o desgoverno, só se fala nisso. Mas é a real. Cadê as reformas? Estamos aí acompanhando uma inflação galopante, crescendo todo mês. Combustível, ontem aumentou o diesel. Pois não. Inflação, Aldrin, é igual um pouco aquela coisa quando você vai namorar com alguém, que você fala só um pouquinho, não sei o quê. Sabe como é? Inflação não tem essa medida de só um pouquinho. Já chegou. É igual... inflação e penetração é a mesma coisa. Não tem só um pouquinho. Já entendemos, Bárbara. Não precisa de detalhes, Bárbara. Calma. Tá bom. Mas você entendeu, né? Entendemos, já entendemos. Inflação não tem ombro. Pronto. Vamos. Aldrin, só retomando um pouquinho do Luciano Hang, quer dizer, tudo foi premeditado. Tanto é que ele levou umas plaquinhas que a TV Senado fez muito bem em não focar naquelas plaquinhas. Ele levou uma plaquinha, por exemplo, tinha uma que estava escrito "Não me deixam falar". Um show, né? Já foi um show todo premeditado e, infelizmente, o Renan Calheiros e o Omar Aziz, principalmente o senhor Omar Aziz, que hoje atrapalhou como ninguém o andamento da CPI, deu palco para ele, né? A gente estava falando sobre a falta de experiência ali de elaborar uma pergunta, né? Eu já escrevi 200 mil entrevistas em tantos programas que eu já produzi. Quando você vai entrevistar um cara que faz um personagem, é diferente. É diferente o jeito de você elaborar a pauta de perguntas. Ou você pergunta pro personagem e embarca na viagem do cara, ou você tem que quebrar o cara logo na primeira pergunta para tirar ele do personagem. E acho que faltou isso. Faltou alguém lá ter essa sacada ali de tirar o Luciano Hang do personagem dele para trazer o ser humano, o empresário, o CPF ali para responder as perguntas.
Mas chegaram a exibir aquele vídeo da Carla Zambelli, né? nada a ver, desnecessário. Tem a ver isso, né? O Renan chamou ele de bobo da corte. Eu também achei desnecessário, deselegante, não precisava disso. Enfim, o Luciano Hang não deveria estar na CPI, mas isso não desfaz, não desqualifica o trabalho que a CPI fez até agora, que é um trabalho muito importante, muito relevante. A CPI apurou muita coisa e vamos aguardar o relatório final que deve acontecer nas próximas semanas. Uma imensa contribuição aí para restabelecer a verdade neste país. A grande verdade.